aqui é interessante o que o irmão Josué falou, sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? Olha, quando tu vai, um exemplo, vai atacar algum reinado, tu vai procurar quem? O cabeça, né? Você pegou o cabeça, o resto é presa fácil, né? Veja só, aí você vai pro cabeça, é rachadinha, é sério, é rachadinha, é polícia em cima, olha o cabeça do povo que tá ali. Rachadinha, investigado pela polícia, todo dia dentro de delegacia, passa mais tempo dentro de delegacia de fora do que dentro da igreja. Aí você procura, o cara tá nos Estados Unidos um dia, no outro dia tá em outro canto, no outro dia tá aqui, no outro dia tá ali. O cara só pensa nele. Repreende irmãozinho que tem R$2 para dar de oferta. Repreende irmãozinha que faz voto com Deus para dar um testemunho em cima do altar. Você vê, sai processando todo mundo, o cara passa em jornal, o cara sai em televisão sendo investigado por várias coisas. Aí o capiroto deita e rola na vida de um cidadão desse. Deita e rola. Aí as pessoas estão lá precisando de um pastor para orar por ela, o pastor está dentro da sala contando dinheiro. Vê quanto entrou, meu salário entrou, é 300 mil agora, manda 100 para tal canto. Olha aquele político, vamos dar mais 50 a ele para dar uma força na campanha dele. E as pessoas ficam como? Essa é a realidade, meu irmão. É a realidade. Eric, posso fazer só uma observaçãozinha? Eu ia ficar nessa live só mais de escutar e vou daqui fazer só escutar, tá certo? Só vou escutar. Eu prometo, porque se eu for falar, paciência. Ó, entrando nessa linha aí, Eric, Jesus disse também lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Você encontra isso em qual consultório? Qual a especialidade que cuida disso, a não ser uma agência do céu? Agora você tem um dirigente de igreja, uma igreja importante, das mais importantes do Brasil. A pessoa paga 2 escritórios caríssimos de advocacia dos dinheiros arrecadados da igreja para manter fora aqueles que vieram a Deus, há uma determinação judicial de reintegração do irmão que foi excluído injustamente. Ele entra na justiça, a justiça diz não, ele vai ter que ser reintegrado. Aí o pastor, um pastor que disse aí, aqui tem cercado, tem rebanho, tem currais, tem pastor. Aí entra na justiça para brigar, meu irmão, para não receber aquele irmão. Meu irmão, está tudo errado, meu irmão. E se o povo não abrir os olhos para isso, o que é que a gente está fazendo aqui? É fazendo o quê? Discutindo o quê? A guerra é tremenda e um homem desse, um ministério desse, tem condições de estar à frente da igreja? Irmão Josué, eu quero dizer o seguinte, veja o que eu estou dizendo, há casos latentes dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não quero me referir a uma denominação. Coisas tremendas e horríveis que Satanás tem planejado, tem arquitetado, está trabalhando nisso e vai, se não houver uma mudança radical, vai fazer. O Eric falou aí, você entra na internet e aí vê pastor presidente com primeiro secretário pelos corredores da justiça e mente, e processa, e recorre. Meu irmão, tá tudo errado, meu irmão. Isso é a igreja de Jesus, é? Não é não. Goste quem gostar. Se os antigos evangélicos, se os obreiros antigos ressuscitassem, eles diriam, Jesus já veio e levou a sua igreja. E aqui está aqui, é aqui ficou. Por quê? Aceitar passivamente uma coisa dessa é impossível chamar uma congregação. Quando eu digo congregação, é um ajuntamento de gente de igreja. Essa é a realidade. O que é igreja? Igreja é uma associação, é sim. Mas será que é uma associação comum, iguais às outras? Onde as pessoas se reúnem, tratam de negócios, tratam de investimentos, de compras, de vendas, de bênçãos, pedem a Deus? Não. Igreja, olha, a partir do momento que se abre uma igreja, se estabelece uma guerra espiritual, renhida tremenda. Por quê? Partindo do princípio de que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Lá em Isaías, o profeta Isaías disse, eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Então ninguém se engane de brincar de igreja, não. Eu vou ser pastor daquela igreja, abrir as portas, botar gente, cantar, abrir a Bíblia, ler um texto e ir embora. Não, você tem que se conscientizar
de que você está entrando numa guerra espiritual tremenda, cujo seu opositor é infinitamente mais poderoso, mais ardiloso, mais astucioso do que você. As pessoas costumam dizer que Deus não dorme, mas eles esquecem-se que Satanás também não dorme. Então, igreja é guerra espiritual. O professor Eliabe iniciou citando a promulgação de uma lei, mas quem é esclarecido pelo Evangelho, pela luz divina, pela verdade, pelo Espírito Santo de Deus, vai muito mais além do que uma lei. Uma lei é baseada numa necessidade que se verifica em determinado segmento social, com uma abrangência aí limitada ou ilimitada para toda a sociedade. Agora, a palavra de Deus, eu quero, assim, nessa parte, meus irmãos, eu sou radical, porque igreja é guerra, e guerra não se dorme. Satanás, ele tem, a igreja tem quase 2000 anos de fundação. Satanás, a Bíblia diz que, e assim, eu não costumo muito falar no nome dele, né? Mas já que o assunto é esse, nós somos aqui atacados frequentemente 24 horas por dia. João, na sua visão, ele disse, olha, caiu aquele que dia e noite, lá no céu não existe dia nem noite, lá tudo é luz, mas acusava os nossos irmãos. Não é à toa que os apóstolos disseram, eis que o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Não é à toa que Deus dos altos céus e Jesus aqui na terra orou para que nós fôssemos guardados. Então, quando você abre uma igreja, você abre uma franca frente de batalha. E você não pode dormir. Daí você tem que ser vigilante. As doenças materiais se curam. As doenças através da medicina. As doenças espirituais se curam através da palavra de Deus, sendo um canal de bênção, sendo um canal de transformação, de regeneração para as pessoas. Olha, assim, ainda nessa minha fala, aí eu queria ler aqui só algumas expressões bíblicas. Jesus, quando mandou os 12 discípulos pregar, a Bíblia, os evangelhos está cheio de referência. Ele disse lá em Mateus capítulo 10, crentes de hoje, de ontem, tá? E os futuros, nós não estamos brincando, não se brinca de se fazer igreja. Igreja não é para entrar pelas portas, cantar um hino, 2 hinos, fazer festa e passar o ano todinho fazendo festas. Igreja não é isso. Igreja está numa luta para arrancar as almas das trevas, das garras de Satanás. Aí João diz assim, para isso o Filho de Deus se manifestou. Não foi para outra coisa não, foi para desfazer as obras de Satanás. Se eu quiser agir no terreno humano, eu não preciso de igreja. Igreja é guerra espiritual. Então, Jesus disse, olha, lá no capítulo 10 de Mateus, versículo 8, enviou 12 discípulos e foi para quê? Para fazer uma sociedade? Para brincar de igreja? Para guerrear irmãos uns com os outros? Não. Ele disse, curai os enfermos. Mandou sair. Disse, curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios. De graça. Recebestes, de graça, dai. Ainda aqui, eu vou aproveitar essa fala minha, depois eu fico um pouco esperando vocês. Diz assim, ó. Lucas capítulo 10, versículo 19, meus amigos, ainda nesse ide para a guerra, ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ainda em Lucas, não é um estudo não, tá? É um debate aqui, é muito sério. E daqui, nas próximas participações minhas, aí eu posso analisar, mas eu tenho que partir dessa fundamentação. Aí diz assim, Lucas capítulo 4, versículos 18, diz assim, e disse-lhes, eu via, olha só, Jesus dizendo, Satanás como um raio cair do céu. Então, o papel de Satanás é agir contra a gente. Não é à toa que Paulo, lá em Efésios, disse estar revestido, pois, de toda a armadura. Então, o lugar que Satanás atua, gente, não é, assim,
assim, com todo o seu exército, com toda a sua força, toda a sua determinação, não é num campo de futebol, se bem que ele atua lá. Não por exemplo, num clube, numa associação, numa escola de samba. Não. É na igreja. Porque a igreja, quando abre as portas, diz, eu vou lutar contra Satanás. Aí você lutar sem as devidas armas. Eu vou fazer uma pausazinha, mas eu queria justificar o seguinte. Então, antigamente, seguindo o exemplo dos apóstolos, quem se propunha a abrir igreja sabia que ia entrar numa guerra. E entrando numa guerra espiritual, ninguém, absolutamente ninguém, tem condições de lutar e vencer. Vai ser atacado 24 horas por dia e vai ser derrotado. Para você vencer, você tem que ficar na dependência de Deus. E qual é a dependência de Deus? Conhecer a palavra, seguir o exemplo de Cristo, amar o seu próximo acima de tudo e cumprir integralmente. Então, mais uma vez agora, o que eu vejo, e eu estou analisando aqui de uma forma geral, é o seguinte. A gente, quando abre a internet, irmãos, você sabe disso. Você sabe disso. Tem gente que diz assim, mas isso antigamente tinha também, mas era porque não tinha internet. Não, mas tinha jornais. E os jornais escritos, professor Eliabe, eu nunca vi um jornal escrito, não me lembro, onde tinha escândalo de pastor, onde tinha enriquecimento de pastor. Os pastores hoje, em vez de cuidar de almas, como Jesus mandou aqui, não. Eles criam patrimônio. Eles cuidam da vida pessoal. Eles cuidam da família. Eles cuidam. Esses presidentes de convenção, a primeira coisa que fazem é sair do país para mandar filho lá. E não manda para a África, não manda para os países lá do Oriente Médio, onde se precisa, manda para a Europa, para os Estados Unidos. O que é isso? Está numa guerra espiritual com a retaguarda totalmente desprotegida e aberta aí, Satanás acha vulnerável e vai brigar. Daí acontecer muitas coisas que estão acontecendo. Igreja culpada, não. Mas você não pode ter à frente da sua igreja, tá? Pessoas que não tenham compromisso e não saibam que estão em permanente guerra espiritual. Se eles não tiverem essa consciência, preste bem atenção. Se um pastor não tiver essa consciência, que durante todo o seu tempo, às 24 horas, ele tem que estar, pelo menos teoricamente, atacando o diabo. E a lei de Newton diz que toda ação provoca uma reação. Então, se ele não tem essa consciência, é melhor ele fechar as portas e ir fazer parte de outra igreja. E deixar para aqueles que têm chamada, que podem renunciar aos prazeres desse mundo, às riquezas desse mundo, podem renunciar os objetivos políticos, econômicos, financeiros e se dedicar à obra de Deus. A realidade é essa.